Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, tudo bem contigo? Eu me chamo Maurício Lobo, sou bispo na Igreja Batista Conhecendo a Cristo da Coab São Gonçalo, em Cuiabá, Mato Grosso. Estamos começando mais um devocional, onde a gente lê a palavra do Senhor e procura extrair, aquilo que o Senhor quer ministrar para nós nesse dia chamado hoje. Estamos meditando nesses dias no Salmo 1. No nosso primeiro devocional, nós ficamos com o primeiro versículo. No nosso segundo devocional, nós falamos sobre os versículos 2 e 3. E agora nós vamos encerrar, falando sobre dos versículos 4 a 6. Amém? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus e pedir o seu favor, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Que a tua bênção, o teu favor esteja sobre nós. Que o Senhor nos instrua, nos dê espírito de sabedoria e de revelação para compreendermos o que o Senhor tem para nos falar. O Senhor Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então nos faz entender e compreender qual o espírito por detrás da letra. Nos ajude. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas nesse dia chamado hoje. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, Vamos ler mais uma vez todo o livro, o capítulo 1 de Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos tirar aqui o texto, Bom, vamos lá. Bom, amados, fechando então a nossa meditação no Salmos capítulo 1, nós vemos que o Senhor, ele derrama uma bênção, Bem-aventurado, uma bênção. Existe uma bênção para quem não se detém no caminho dos pecadores, Não, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando você faz isso, você tem uma bênção que paira sobre você, Quando você tem isso, o seu coração inicia um processo de cura. O seu coração começa a ser transformado numa terra fértil, porque você se abriu ao Senhor. Mas essa terra todo dia precisa receber nutrientes necessários para que você tenha a plenitude de Deus. Nós falamos da parábola do semeador em Mateus 13, e falando sobre quando a terra é boa, a semente quando cai, ela produz a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. E aí o texto de Salmos vai dizer que aquele que medita na palavra, aquele que tem prazer na palavra de Deus, ele vai ser uma árvore que vai frutificar. É uma árvore que sempre vai dar resultados na hora certa, no momento certo. Ela não estará antecipada e nem fora de tempo. Então, esses somos nós. Quando nós recebemos a palavra, amamos a palavra. Não tem como desassociar Deus da sua palavra. Não tem como você dizer: eu amo a Deus, mas eu não gosto da palavra de Deus. Se você ama Deus, automaticamente você ama a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, automaticamente você ama a pessoa de Deus. Porque Deus e a sua palavra são um. Então, isso tem que estar muito claro para mim e para você. Os versículos de hoje, que são 4, 5, 6, ele vai fazer um outro ponto. O Salmo começa falando assim: abençoado é o homem
que não se mistura com pessoas ímpias, pecadoras e escarnecedoras. Aí eu venho para uma segunda parte, olha, você precisa passar por um processo de santificação, que é meditar e estar dia após dia com a palavra de Deus. Aí ele vai dar um contraponto. Por quê? Ele vai dizer assim, ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha ou como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então veja, é como se o salmista, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele nos desse um motivo do porquê eu não devo, ouvir conselhos de pessoas ímpias, porque eu me devo deter no caminho dos pecadores ou me assentar na roda dos escarnecedores. Por que eu não devo fazer isso e, ao contrário disso, eu devo meditar na palavra de Deus. Eu devo amar, ter o meu prazer nas coisas de Deus. Porque ele vai dizer o seguinte, você tem que entender que o ímpio, ele não é uma pessoa que ele tem vida em si. Ainda que você conheça uma pessoa que seja próspera, tenha muito dinheiro, não teme a Deus, ela tem uma vida boa, uma vida que você jamais sonhou. A nossa vida aqui, ela é um lapso. Então, um ser humano pode chegar a viver aí 90, 100, 110, 120 anos, digamos assim. Mas isso não se compara à vida eterna. Então, os ímpios, eles são assim. Uma pessoa ímpia, ela é assim, ela pode receber uma destruição em vida, até seria melhor ela receber uma destruição em vida, porque daria tempo dela se arrepender, se voltar ao Senhor, e quem sabe se tornar uma árvore frutífera por amar a Deus, amar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ter um coração curado e sarado, e assim viver a plenitude que Deus tem para essa pessoa. Mas vai dizer o seguinte, elas são como a palha que o vento espalha. Ou seja, ela não tem firmeza, ela não tem garantia de nada, ela não terá uma garantia de vida eterna. Uma pessoa ímpia não tem garantia de vida eterna. Ele vai dizer o quê? Que os ímpios não vão subsistir no juízo. Significa o quê? Eles não têm o que apresentar diante de Deus. Eles não têm uma justificativa diante de Deus, não há nada que os salvará. Porque eles amaram a impiedade, eles amaram viver contra Deus, contra os desígnios de Deus. Ele vai dizer que os pecadores, eles não subsistem na congregação dos justos, porque quando você anda em santidade, quando você anda no processo de santificação que o sangue de Jesus te dá, uma pessoa que vive em pecado não vai conseguir andar do seu lado. Vai ser difícil para ela. Porque você tem muita luz, você exala o perfume de Cristo, então ele não consegue. Então, uma pessoa que ama o pecado, ele não consegue ficar na casa de oração, ele não consegue estar junto com os irmãos. Ele vai falar, o Senhor conhece o caminho dos justos. Ou seja, Deus acompanha, Deus ele está ali, Deus conhece na intimidade. Mas aqueles que são ímpios vão perecer. Aqueles que preferem andar em impiedade vão perecer, porque Deus não os conhece. Existe um texto muito famoso, vou ver se eu acho para você, que ele vai dizer, bem assim, Mateus 7, 21, 22. É até interessante, eu vou colocar para você, eu vou abrir o texto bíblico para você aqui, deixa eu abrir aqui Bíblia, vou colocar para você Mateus 15, diz assim, 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos.
Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você consegue perceber a conexão de Mateus 7, 15 e 23 com Salmo 1? Só para você entender. É a mesma coisa. Ele está dizendo assim, olha, quando você não anda em piedade, quando você ama Deus, ama a palavra de Deus, você vai ser uma árvore plantada. Você vai dar fruto. A sua folha não vai murchar. Você vai fazer tudo, vai dar certo. Ele vai falar assim, não são assim os ímpios. Eles são como a palha que o vento espalha. Eu vou falar, Deus conhece os justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o que Deus está falando? É tempo de eu e você amarmos a Deus, amarmos a palavra de Deus, tirarmos do nosso dia, do nosso caminho, tudo que desagrada a Deus. Começar a meditar nessa palavra, a meditar o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, como eu posso servir melhor a Deus. Nós temos que começar a considerar essas coisas. Então, eu quero que você faça essa conexão. Vou deixar uma tarefinha para você. Pega Salmo 1, coloca Salmo 1 de lado e coloca Mateus 7, do 15 ao 23 e busque a conexão dos textos. Você vai ver que Deus ele não muda. Os princípios são os mesmos. E que o Senhor possa ter ministrado no seu coração. Amém? Nesses 3 dias de meditação do Salmo 1. Nem sempre será assim, tá? Às vezes, um dia a gente vai meditar um salmo um dia, tá? Não todo salmo, parte dele, o que precisa falar sobre ele. E às vezes a gente vai meditar em todo o salmo e às vezes a gente vai destrinchar um salmo por vários dias. Como são 150, provavelmente vai ser um ano, acredito eu, um ano de devocional aí, pelo menos, né? Então, que Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu rendo graças a Ti. Obrigado, Senhor. Que o Senhor faça de nós um povo santo, reto e justo. Tire de nós todo pecado, toda impiedade, toda injustiça e nos purifica no sangue de Jesus. Pai, que o Senhor tenha ministrado ao coração nesses 3 dias de meditação do Salmo 1. Pai, se esse meu irmão, se essa minha irmã, às vezes eles não te conhecem, às vezes eles estão ouvindo essa palavra e eles estão falando, eu quero viver isso, eu quero sair de um caminho de impiedade, eu quero sair da vida do pecado, como que eu faço? Ó Senhor, se eles crerem com o coração que Jesus Cristo veio, que Ele esteve entre nós, foi homem, que Ele padeceu, morreu naquela cruz e ao 3º dia ressuscitou pelo seu divino poder, se eles crerem que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, pelas suas culpas, que o Senhor Jesus assumiu o lugar deles, porque era para eu e esse meu irmão estar ali pendurado naquela cruz, mas foi o Senhor que morreu por nós. Se ele entender isso, se ele crer isso com o coração, e se isso com a boca dele ele confessar agora, Jesus Cristo, eu creio em Ti e Te recebo como meu Senhor e Salvador, então o Senhor perdoa os pecados desse meu irmão, dessa minha irmã, o Senhor o abençoa, o Senhor declara ele limpo e justo e o Senhor o insere no corpo de Cristo. Obrigado, Pai, que o Senhor libere salvação por esses dias na vida dos seus filhos e filhas e que esse conteúdo possa estar abençoando muitos homens e mulheres. Obrigado, Pai. Abençoado seja o dia desse meu irmão, dessa minha irmã. É o que eu te peço. Te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, né, o nosso grupo do Telegram, para que você possa também estar recebendo por lá. Mas, se você ativar a notificação, curtir o nosso canal, ativar a notificação, toda vez que sair um vídeo, você vai ser notificado e você vai poder receber aí com você, tá bom? Obrigado por estar conosco. Até mais. Até amanhã, né, com mais um devocional no nome santo do Senhor Jesus. Deus te abençoe.